Olá, Nayara. Deixa o pessoal ir entrando. Nath Araújo, Débora. A Débora, Nayara, Nath Araújo, obrigado aí pela presença. Já já Débora vai entrar também. E a gente vai conversar um pouquinho sobre... Tá até escrevendo aqui o tópico. Isso. Cuidados com as pernas. Com as pernas em viagens longas. Que seria a trombose do viajante. Oi, Chayenne. Em viagens longas. Que é o que a gente chama de trombose do viajante. Ótimo, tudo bem, Chay? Tá aí comentário fixo, acho que agora deu para entender. Só aguardando mesmo a presença da Débora. Pra gente bater um pouquinho, um papinho rápido sobre essa questão que é muito comum, extremamente comum. Deixa eu numa posição que não vai pegar tanto ali. Joana. Beleza. Muito bom. Oi, Joana. Débora também já deve estar chegando. E a gente vai conversar um pouquinho melhor aí hoje sobre a questão Vini Murta. Um grande abraço aí para o Vini, pessoa fantástica, aí faz um trabalho muito bacana. Gosto muito do serviço e da filosofia aí de vida e de trabalho do Vini, tá? Obrigado aí por estar hoje aqui presencial aí e poder ajudar a gente aí, tá? Um grande abraço aí para você e para sua família. Beleza. Débora chegou. Oi, Débora. Débora chegando. Conectando. Oi, Débora, tudo bem? Diretor Guilherme, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Obrigado aí pelo seu tempo, por sua disponibilidade, poder estar vindo aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, bater um papinho sobre uma coisa bem comum, né, que é a trombose do viajante. E assim, muito feliz aí da gente poder conversar sobre isso e da sua presença também. Né, que é Eu que agradeço. Eu gosto muito de viajar, tem que tomar sempre esse cuidado. Eu divulguei a live nas minhas redes sociais e eu já teve amiga. Eu fui agora, né, na Semana da Criança para Recife e eu fiz uma amiga lá que é aqui de Belo Horizonte. Isabela até divulgou a nossa live também nas redes sociais dela e ela falou assim: Débora, pede para ele falar também. Eu sei que o assunto é para quem vai viajar, mas pede para ele poder falar também dos cuidados com o home office, porque ela está trabalhando em casa e ela está sentindo muito dor nas pernas, incômodo, ela percebeu aumento de variz, ela não sabe se isso tem alguma relação. Falei, pode deixar. Quero dar boa noite aqui para todo mundo que está aqui, o Vini Murta, né, que é o influenciador, está acompanhando. Pessoal, manda coraçãozinho aí pra gente, direciona aí no direct nessa live, manda dúvidas, perguntas e compartilha aí, né? Se gosta de viajar, como que tá esse período de quarentena, né? Porque tá sendo desafiador, né, doutor Guilherme? Com certeza. E assim, foi muito bem lembrado, né? Um abraço aí para sua amiga. E assim, é uma nova realidade, né? As pessoas estão cada vez mais em casa. E tudo está relacionado. É um equilíbrio perfeito. Que antes a pessoa saía de casa,
Antes a pessoa tinha o seu trabalho, tinha a sua atividade, e de repente a pessoa está restrita, ela se alimenta pior, ela se exercita menos, consequentemente ela ganha mais peso, consequentemente a musculatura enfraquece, atrofia por falta de uso. E, Olha, secundário a isso, um esforço fora do habitual leva uma pequena inflamação e os sintomas são cada vez mais presentes. E eu tenho recebido sim. muito em consultório, Débora, pessoas com dores, com inchaços, com questões maiores, simplesmente por causa do home office. E o grande medo de ser uma trombose, de ser uma agudização de um caso de uma doença de varizes crônica que já tem há muito tempo, que piorou com inflamação, uma flebite, alguma coisa, pelo fato mesmo da imobilização, tem sido cada vez mais comum e relatado em consultório. Então, Sim. não tem muito segredo, não. A verdade é que nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos sair do sedentarismo. Nós precisamos cada vez mais cuidar de nós mesmos, né? A Organização Mundial de Saúde, e vamos definir o que é sedentarismo. A Organização Mundial de Saúde deixa bem claro que o sedentarismo seria um exercício físico de 1 hora, no mínimo, 3 vezes por semana. Então, o ideal é que você se exercite, de preferência dia sim, dia não, para você realmente sair do sedentarismo. Nós estamos vivendo uma pandemia, mas, na verdade, já existe uma pandemia muito maior, já há muitos anos, que é a pandemia da obesidade. A É verdade. obesidade que está totalmente relacionada com o sedentarismo, com as pessoas cada vez mais restritas e se exercitando cada vez menos. E outro conceito que é importante a gente definir é o conceito de emagrecimento e o conceito de perder peso, né? É uma coisa que, particularmente aqui em casa, às vezes a minha esposa vira para mim, a Cris, ela está até nos assistindo, ela fala assim, eu preciso perder 3 quilos na balança. Eu disse, Cris, você quer emagrecer ou você quer perder peso? Porque são coisas totalmente diferentes. Emagrecer é perder gordura. É o que todo mundo quer. Mas perder peso na balança significa perder gordura e perder massa magra. Perder músculo. Isso ninguém quer. Então a gente precisa ter uma forma sustentável. Mesmo as pessoas que estão hoje em casa, em home office, e que perderam peso e não emagreceram. Perderam massa magra pelo fato de ficarem imóveis. E perderam também um pouco de gordura por questão de uma alimentação diferente. Agora, apesar disso, o que a gente tem visto ainda é pior. É perder massa magra e ganhar gordura. É o avesso do avesso do avesso. Ou seja, e teve um dado recente, doutor Guilherme, que saiu há 2 semanas, que saiu em várias mídias, que nessa quarentena, metade das pessoas que ficaram em casa ganharam peso. Entraram, né, para aquele nível ali do sobrepeso ou até da obesidade. Eu acho que reflexo de tudo isso que você falou, né? E aí, consequentemente, vem os problemas vasculares, né? Por causa desse sobrepeso. Sem dúvida. Circulação não tem nada a ver com ficar parado. Circulação não dá certo com ganho de peso. Quanto mais células são adquiridas no corpo, seja de gordura, do que for, elas precisam ser alimentadas com sangue. Elas precisam ser nutridas com pequenos vasos que vão se formar para se adequar àquele excesso. Então, o nosso corpo leva sangue e nutrientes a cada célula do nosso corpo, não esquece nenhuma. E se você ganha gordura, você está ganhando células adiposas que também precisam ser nutridas. E também precisam ser drenadas. E também tem todo um sistema associado. E a gente sabe o pior de tudo. É que esse tipo de alimentação ruim leva a um acúmulo de gordura abdominal, intraabdominal, aumento da pressão intraabdominal, dificuldade da circulação de volta dos pés para o coração, secundário e piora dos problemas circulatórios, principalmente a doença de varizes, aumenta o risco das complicações, as flebites, as tromboses, as embolias, tudo pelo fato do aumento da pressão abdominal e está tudo relacionado com o tipo de trabalho. Uma pessoa que era ativa, que no trabalho ficava em pé o tempo inteiro, agora está numa cadeira.
uma cadeira desconfortável, que não tem uma ergonomia necessária, que é perto ali da cozinha, onde ela consegue se alimentar o tempo inteiro, onde ela deixa do lado dela ali refeições para um refrigerante ou alguma coisa para ela beliscar o tempo inteiro. Então, tudo isso leva ao ganho de peso, ao aumento da pressão abdominal, à dificuldade do retorno de sangue, do retorno venoso, consequente, piora das doenças circulatórias. Então, assim, muito bem lembrado, com um raciocínio muito lógico e muito simples de resolver também. Então, qual que é o remédio? Qual que é a dica? Qual que é a sugestão? Movimente-se. Levante. E quais são as atividades mais indicadas, doutor Guilherme, para quem quer ter uma, né, além da questão, né, de conseguir estar dentro do peso, né, ideal, né, adequado, também conseguir ter saúde muscular? Então, veja bem, quando a gente fala de emagrecimento, de perder gordura e ganhar massa magra, a gente tem que pensar que isso é diferente do simples perder peso. O simples perder peso, basta fazer uma dieta, vai diminuir o peso na balança. Mas, em compensação, vai perder também a massa magra, que é o que ninguém quer. A gente precisa manter e melhorar a nossa massa muscular. Para isso, o exercício físico é fundamental. Então, uma dica que tem tudo a ver com circulação é movimentar-se, é fazer exercício físico. Eu só tenho espaço, por exemplo, da minha casa, só tenho espaço lá da minha garagem. Ótimo, vai andar em círculos na garagem. O Enzo está dando defeito aqui, doutor Guilherme, não repara não. Tudo bem. Eu tenho visto também que algumas vezes as pessoas pensam assim, se auto-sabotam ou arrumam desculpas para não fazerem exercícios físicos. E a verdade é que dentro de casa, o que mais você tem é oportunidade. Um ótimo exercício físico para fazer em casa é a faxina. Eu falo isso em todas as vezes. Ou seja, vai faxinar a casa, porque o serviço não acaba. A cozinha é um serviço multiplica. Por mais que você limpe, está sujo de novo. E funciona assim como exercício físico. É suficiente para tirar do sedentarismo. Então, agora, qual o exercício ideal para a sua saúde circulatória? Qual o exercício ideal para você? Aquele que você sinta prazer. Aquele que você faça de forma sustentada. E aqui eu sinto novamente que casa de ferreiro e espeta de pau. Por mais que eu diga para minha esposa, para Estela, ela não gosta muito da maioria dos exercícios. Então, ela tem que achar um prazer. Às vezes eu falo, então vai fazer dança. Porque dança e exercício também funciona também. Seria muito simples para mim falar, olha, os estudos mostram que os melhores exercícios são exercícios dentro da área. Exercícios como hidroginástica, exercícios como natação, exercícios de baixo impacto, ou, por outro lado, os exercícios de reforço muscular, como reforço muscular da panturrilha, como reforço de uma musculação, como exercícios direcionados, como pilates, são ótimos. Mas se você não gosta de nada disso, a grande chance é de você não fazer nem por 6 meses. E o benefício do exercício físico está em fazê-lo de forma sustentada. Sustentada por no mínimo 6 meses. Então, tem que ser aquilo que você sinta prazer. E uma outra coisa, para a dieta dar certo, para se manter na dieta, você tem que fazer exercício físico. Estudos mostraram que, independente da estratégia que você usa para fazer dieta, uma grande maioria das pessoas vai emagrecer nos primeiros 3 meses, independente da dieta. Agora, só 15% dessas pessoas vão se manter com aquela perda de peso sustentada por até 1 ano após o início do tratamento. Ou seja, 85% vão recuperar esse peso perdido. E um dos segredos desses 15% é exatamente incorporar na sua rotina de vida, na sua estratégia de vida, o exercício físico, que também ajuda na questão circulatória, da trombose do viajante, dos cuidados em viagens longas. Porque um outro dado interessante é que com essa pandemia, a gente entendeu que pessoas ativas que fazem exercícios físicos regulares têm 40% de chance menor de se contaminarem com o Covid, com o coronavírus. Então, o exercício físico tem um papel, inclusive, protetor nesses 40%, em termos de imunidade. A gente já sabe. E é representativo em crianças.
As crianças, elas não só têm uma taxa de infecção baixa, como elas têm também, como elas apresentam também uma menor chance de se contaminarem, porque elas são muito mais ativas do que os adultos, né? É E verdade. quando você pega a criança e bota ela em casa, e o conceito de sedentarismo para a criança é outro. Para a criança, a gente considera que a criança tem que fazer 1 hora de exercício físico por dia, todos os dias. E esse exercício físico é brincando. Então, ela tem que brincar no mínimo 1 hora por dia, todos os dias. A criança que não brinca 1 hora por dia, ela já é uma criança sedentária. E a gente sabe que as crianças que brincam, que pulam, que se exercitam brincando, elas são muito mais resistentes às infecções, né? Então, é Sim. mais um ponto que a gente tem que ponderar em relação a isso. Voltando um pouquinho da nossa temática, só para não fugir demais, até Sim. porque eu Inclusive, acho que... a Isabela tá aqui assistindo a gente. Ela entrou. Mandar um Olha, beijo aqui para ela. Tem uma pessoa aqui comentando, a Leiva, Elaine, acho que é paciente sua, doutor, tá aqui. Depois que comecei a me exercitar por aplicativo, bem antes da pandemia, minhas dores nas pernas sumiram. E isso que eu te perguntar também, doutor Guilherme, mesmo online, você acha que funciona, tem resultado? Quais são os cuidados aí da atividade física à distância? Leiva, obrigado aí pelo seu comentário, meu bem. E olha, totalmente pertinente, está certíssimo. Não, até a distância hoje já não é mais desculpa para não se exercitar. Tem pessoas daqui dando aula para pessoas em outras cidades, em outros países, pelo online, pela própria internet. Educadores físicos são capazes de orientar, prescrever rotinas de atividades para pessoas à distância saírem do sedentarismo. Então, Sim. funciona assim, basta querer. O grande poder transformador de uma pessoa sedentária para uma pessoa não sedentária é querer. Porque quem quer, Sim. consegue. E isso serve para quase tudo na vida, não é verdade? Então, o exercício físico funciona bem. E respondendo a Leila, que ela falou que depois que começou a exercitar, as dores nas pernas melhoraram. E ela está certíssima, porque a maioria das dores em adultos jovens é a dor por atrofia muscular por falta de uso. Então, aquele músculo que não é estimulado, ele não é trabalhado, ele não hipertrofia, ele não cresce, em contrário, ele atrofia. E um estímulo fora do estímulo ocasional, aquele dia que ela pega faz um exercício um pouco maior, que precisou estimular um músculo maior, que vem o famoso dei um jeito na musculatura, eu dei um jeito, eu peguei um jeito. Por quê? O músculo estava fraco e não suportava aquela carga. E aí as dores começam. Só que esse jeito gera uma lesão muscular, que vai gerar uma inflamação muscular, e às vezes essa inflamação persiste por dias ou semanas. E é muito comum confundir uma lesão por atrofia muscular por falta de uso com uma lesão circulatória. Afinal de contas, o local mais comum é as pernas. Então, está doendo as pernas. E já vinha de um quadro de doença antes, algumas varizes, alguns vasinhos ou um tratamento. Então, houve uma piora. Não, então, por isso, a avaliação do profissional é fundamental. Olha, o que você tem parece ser mais muscular, músculo, tendão, articular, do que propriamente circulatório. Lembrando até que a dor na perna circulatória, ela tem uma característica muito específica e comum. A maioria das vezes é uma dor do tipo peso, cansaço, uma queimação, que piora no final do dia, que piora às vezes no final do trabalho, que quando bota a perninha para cima, descansa, melhora a perninha, ou que às vezes até de noite lá fica sem posição na cama, que é comum ficar um pouco mais inchada, incomodar um pouco mais no final da dia, mas melhora com repouso prolongado, dormiu a noite inteira, no outro dia acorda melhor. E aí no outro dia começa tudo de novo, e isso vai se postergando num ciclo ruim, de piora cada vez maior. Então, esse é um ponto que a gente tem que sempre pensar e levar em conta. Como a Débora caiu, já deve estar voltando, eu vou aproveitar aqui para responder. Que a Leiva continuou a se exercitar, que perdeu 7 quilos com o aplicativo, aumentou massa magra, sem usar nenhum tipo de suplementação e melhorou muito a alimentação. Leiva, você está de parabéns, é esse o caminho. É assim que a gente chega longe.
é mudança de estilo de vida associado com exercício, associado com alimentação. É assim que a gente consegue caminhar e esse é um segredo da maioria das pessoas que têm bons resultados e suportáveis a longo prazo. Esse é o principal. Eu estou vendo aqui também que a Loyola Nani, obrigado aí pela sua pergunta. Boa noite para você também. O endolaser, fiz o endolaser. Posso fazer uma viagem longa? Pode, meu bem. O endolaser, para quem não conhece, existem tratamentos. A maioria dos tratamentos para doenças da safena antigamente eram feitos através de ressecções extensas, cirurgias com grandes ressecções, com retiradas, e era comum sequelas, complicações, como lesões do nervo, como lesões dos vasos linfáticos, e isso deixava aquela perninha que inchava e desinchava ao longo de anos, além da lesão do nervo, que deixava aquela região dormente. Então, a cirurgia, principalmente da safena abaixo do joelho até o pé, é comum acontecerem essas complicações. O laser ou a termoablação é uma fibra bem pequena que entra dentro de uma agulha e vai lá cauterizar aquele ponto doente. Somente aquele ponto doente da safena. Então, hoje é o que existe de mais moderno em tratamento da doença de varizes com acometimento da safena. E ele tem uma grande indicação para alguns tipos de safenas, para alguns tipos de dilatação de safena. E hoje já pode ser feito em clínicas e consultórios, com anestesia local, com retorno imediato, sem corte, sem internação, sem necessidade de hospitalização. E que, nesse momento, as cirurgias, inclusive, pela pandemia, estão suspensas. Então, é uma ótima opção. E a grande vantagem é que você não necessita repouso prolongado. O repouso do dia já é suficiente. Então, 2 dias depois, já pode fazer sua viagem longa. Claro que você que fez o tratamento endolaser da safena, você tem uma tendência genética, que é a principal causa da doença. E é essa tendência genética, ela não está curada. Pelo contrário, foi controlado uma manifestação da doença, que é o acometimento da veia safena. E é nesse ponto que a gente tem que atuar. Na vigilância contínua, é correr na frente. E correndo na frente, a gente consegue controlar. Então, por mais que você faça o endolaser, a gente sempre vai estar acompanhando isso no longo prazo e tratando novos vasos, novas varizes que possam surgir. Mas pode fazer sua viagem tranquila. E a recomendação para você que tem a doença de varizes e que já freou essa Doutor Guilherme, está me ouvindo? É a mesma para as outras pessoas. Eu acho que eu estou com um problema na internet. Tantas horas, se for uma viagem de carro, a partir de 2, 3 horas, bebe uma água, faz um xixi. Se for no avião, levanta na própria cadeira, faz movimentos. Depois eu vou falar um pouquinho mais específico sobre quais os tipos de movimentos que podem ser feitos. Mas previna, cuide de você mesmo, porque é isso que funciona, né? Então, a grande vantagem do endolaser é você estar praticamente livre em pouco tempo para voltar à sua rotina habitual, sem necessidade de longos períodos ou períodos prolongados de repouso. Então, essa é uma grande vantagem. Outras questões importantes que devem ser lembradas é que, independente de ter ou não ter doença, a gente deve sempre, para uma viagem longa, e primeiro definir o que é uma viagem longa. Uma viagem longa a gente considera acima de 6 horas de duração. Independe se essa viagem é de avião ou se essa viagem é uma viagem de carro. Independente de ser de avião ou ser uma viagem de carro, a partir de 6 horas é uma viagem longa. Então, agora deu. Tudo bem? Tudo bem, eu tô com a internet caiu aqui, eu tive que mudar de local para ficar mais próximo do ponto. Vamos ver se o sinal melhora agora. Sem problema. Eu estava respondendo aqui a Loyola, que ela me perguntou que ela fez um tratamento endolaser e vai fazer uma viagem longa, se teria algum problema. Então, a primeira coisa, eu expliquei que o endolaser é uma tecnologia nova que trata muito bem a safena sem necessidade de cirurgia e hoje é feito em clínicas que podem fazer esse tipo de procedimento. Segunda coisa, o que é uma viagem longa? Eu acho que esse é um conceito que a gente tem que deixar claro. Viagem longa é acima de 6 horas de mobilização, independente de ser de carro ou de avião. Já passou de 6 horas, nós estamos
com uma viagem longa. Se aquela pessoa já tem doenças sistêmicas, doenças crônicas descompensadas ou até controladas, ela deve fazer pausas programadas. Então, se é uma viagem de carro que vai demorar aí um tempo maior, a cada 2, 3 horas, desce do carro, dá uma caminhada, bebe uma água, faz um xixi. É uma ótima dica para quem vai viajar de carro. Em um segundo ponto, para quem vai viajar de avião, uma outra questão importante é fazer exercício na própria cadeira. Levanta, fica na pontinha dos pés, sentado também dá para fazer exercício de panturrilha, mexendo os pezinhos assim, depois em pé, apoiado na própria poltrona, andar de um lado para o outro, beber uma água para se forçar a fazer xixi. Então, quanto mais você se hidrata, mais você se força a ir no banheiro. Isso é muito bom, porque te tira daquela posição, daquela mesma de imobilidade durante muito tempo. E é aí que vem as doenças circulatórias. Não muito distante, a atriz da Globo, a Suzana Vieira, teve um problema, uma complicação de uma trombose após uma viagem longa. Então, fica bem claro para a gente que isso pode acontecer com qualquer um, acontece com pessoas que cuidam da sua saúde, acontece com pessoas que não cuidam da saúde, e acontece com pessoas que têm doença, e acontece com pessoas que não têm doença prévia. Então, é um assunto de muita importância e, às vezes, desconhecidos. Então, já que a gente explicou o que é uma viagem longa, quais são os sintomas que seriam de alerta para essa pessoa, por exemplo, ter uma trombose? Os sintomas de trombose são os mesmos sintomas da trombose que aconteceria de qualquer outra forma. Ou seja, aquele inchaço assimétrico, acompanhado de dor na maioria das vezes. Aquela perninha que inchou, mas as duas incharam, só que uma inchou muito mais do que a outra. Aquela dor que persiste e que piora com o tempo. Começou a doer, passou 1 hora, 2 horas, começou a doer mais. E foi doendo até um ponto que eu não conseguia pisar no chão, até um ponto que eu já não conseguia andar. Ou seja, é uma doença, uma dor que piora, uma dor que evolui rapidamente. Às vezes existe um ponto doloroso, às vezes existe um inchaço ascendente. Começou inchando ali perto do tornozelo, da panturrilha, mas agora até minha coxa já inchou. Então, o inchaço assimétrico associado com dor, associado com limitação da movimentação, o empastamento da panturrilha, que a gente chama, ou seja, o inchaço, e você aperta a panturrilha e dói, o simples aperto da panturrilha é muito sugestivo de trombose. Extremamente sugestivo de trombose. E, digo, não é algo que pode ser avaliado depois, deixar para um segundo momento. Se você fez uma viagem, está lá passeando em qualquer lugar e chegou e teve algum desses sintomas, primeiro ponto, independente de onde você estiver, procure auxílio médico. Precisa ser avaliado e até descartada a presença de uma trombose. Porque tromboses, a gente sabe que esses trombos podem se soltar, podem desgarrar e se acumular lá no pulmão. Viajar, navegar pela circulação sanguínea e parar lá no pulmãozinho, que a gente chama de embolia. Embolia pulmonar secundária é um trombo de um membro inferior. E, às vezes, um trombo que se alojou na perna, mais comum acima do joelho e no quadril, que são os principais trombos que embolizam. Os abaixo do joelho embolizam menos. Agora, o cuidado é o mesmo, porque a embolia é uma doença potencialmente fatal, risco de morte, risco aumentado. Então, não é algo, teve os sintomas, teve os sinais de alerta, naquele mesmo momento, procuram um auxílio médico e inicia um tratamento mais precoce possível. E no caso da gestante, doutor Guilherme, que vai fazer uma viagem, né, mais longa, está aí durante o período da gravidez, tem algum cuidado específico? O cuidado, primeiro, a gravidez, a gente nunca deve entender a gravidez como doença, mas a grávida necessita de um carinho especial. A grávida necessita de um cuidado especial. A gravidez, por si só, já é um fator de risco aumentado para a trombose. A gravidez existe uma diminuição do fluxo sanguíneo. A gravidez existe uma concentração maior do sangue. Ou seja, sempre deve, primeiro,
ver que estágio da gravidez que ela está. Se for em estágios Sim. muito avançados, é até proibitivo que ela faça viagens a partir Uhum. das 34, 35 semanas, mas o ginecologista, o obstetra, é que vai definir certinho se aquela pessoa pode ou não viajar. Segunda coisa, outros cuidados muito interessantes que a gente não citou e que são muito legais para serem considerados pela grávida. O uso de meias elásticas. Então, Sim. além do exercício físico, além da hidratação, além de se movimentar e sair e andar, nem que seja ali próximo de onde você está, meia elástica. Na maioria dos casos, para questões de viagem, prevenção da doença que chama trombose viajante, uma meia 3/4 abaixo do joelho, uma média compressão 20, 30, são suficientes para esse apoio preventivo. Agora, aquelas pessoas que já têm um risco aumentado, que tem alguma doença crônica descompensada, associada com outras questões maiores, como obesidade, ou até uma doença do sangue, que a gente chama de trombofilia, essas pessoas podem se beneficiar de um uso de um anticoagulante em baixa dose previamente, via oral, em comprimido, 1, 2 horas antes de iniciar o voo, ela pode utilizar isso e ter uma proteção maior. Então, cada caso deve ser avaliado em particular, individualmente, para que seja adotada a melhor conduta específica naquele caso. Entendido? Muito bom. Tem até um comentário aqui, doutor Guilherme, da Leiva, que está acompanhando a gente. Ela está falando que o ator Marcos Paulo teve uma trombose e veio falecer, né? Ele acabou falecendo em decorrência de uma trombose. Você veja, então, que a doença é comum, que a doença acomete e pessoas homens e pobres, mulheres, né? Não só mulheres. A pessoa acomete doença, pessoas pobres, pessoas ricas, homens, mulheres, independente. E o principal fator comum é a imobilização. Ou seja, um período grande imobilizado. Então, essa é uma questão que tem que ser pensada. Como tirar essa pessoa da imobilização? Circulação significa movimento e tem tudo a ver com se movimentar. E casos especiais e particulares devem ser tratados com medidas especiais e particulares, como o uso de meias elásticas, como o uso de medicação específica e entender também uma coisa muito importante, que é a questão, às vezes, familiar. Existem pessoas que já trazem na família uma certa bagagem, uma certa história. Olha, minha mãe teve trombose, meu avô teve trombose, minha irmã teve trombose. Tudo isso chama atenção que uma suspeita de um risco aumentado. Então, de repente, para você, é necessário que façamos um protocolo de prevenção específica. Então, é assim que a gente consegue ter então, uma o fator hereditário é importante, então. Ele pode contribuir. A Tati é uma amiga minha que está aqui assistindo, ela está perguntando, doutor Guilherme, boa noite, quais são os principais cuidados para que não ocorra com as mulheres? Eu acredito que ela está perguntando em relação à trombose, né? Que a gente acabou de comentar. Oi, Tati. Obrigado pela sua pergunta. E olha, a trombose é uma doença que acomete ambos os sexos. Os cuidados, tanto para a mulher quanto para o homem, são iguais. Agora, a mulher, em algumas situações especiais, ela corre mais risco, sim. Você tem razão. Por exemplo, doença de varizes, que é um fator de risco associado, a maioria das vezes, a outros fatores, é mais comum em mulher. O uso de anticoncepcional, hormônios, é uma coisa que é usada na maioria das vezes por mulheres. O homem usa outro tipo de reposição hormonal. A obesidade, menor massa magra, a mulher tem mais massa gorda do que magra no comparativo ao homem, que tem um pouco mais de massa muscular, massa magra do que massa gorda, constitucionalmente e anatomicamente. Também aumenta o risco. A idade é um outro fator de risco inseparado. E várias outras doenças, como obesidade, diabetes e pressão alta, quando se somam nesse conjunto, aumentam o risco. Então, não é só na mulher ou só no homem, é no ser humano em geral, e os cuidados são esses, além de evidenciar se você tem riscos independentes para a doença e entender qual é a melhor forma de prevenir. O cuidado especial com a mulher na situação de gravidez.
que aí é específico da mulher. Mas as grandes questões... E outra coisa que eu queria citar é cuidado com o peso, porque pessoas com sobrepeso e obesidade têm outro risco maior, independente, são riscos independentes de envolver uma trombose ou alguma coisa nesse sentido. E a Leiva está colocando aqui, ela está certíssima. Panturrilha é o nosso segundo coração, ou o coração periférico. É isso mesmo, o coração manda o sangue de cima para baixo através das artérias e volta com as veias. Mas quem que bombeia, quem que impulsiona esse sangue para voltar dos pés para o coração? Os músculos da panturrilha, associado a um complexo arquitetura de músculos que tem no pé, que tem no tornozelo, que tem na região da canela, e eles em uma contração perfeita, junto com essa válvula maior, com esse mecanismo maior que o mecanismo da panturrilha, consegue impulsionar de volta contra a gravidade. Você vê o tanto que o papel deles é fundamental na nossa vida. Contra a gravidade, esse sangue de volta para o coração. Entendido? E sim, Tati, na gravidez o risco é maior. A gravidez, por si só, é um fator independente para aumento do risco de trombose, por algumas questões que a gente comentou. Primeiro, o útero aumenta, cresce para cima e para trás, comprime a circulação, que está atrás do útero. Então, dificulta a circulação, o retorno de sangue dos pés para o coração. Segundo, as alterações hormonais fazem com que o sangue fique mais espesso, aumenta o risco da trombose. E é mais comum a grávida ficar mais imóvel, movimentar-se menos. Então, é um outro fator diretamente relacionado. Super importante. E, doutor Guilherme, qual que é a hora de buscar ajuda, né? Começou a identificar alguma dificuldade, algum problema, qual que é a hora de buscar um especialista, um angiologista, para poder começar a ter orientações, né? Receber os cuidados? Então, veja bem. Ao início dos sintomas, aquela dorzinha que não passa, aquela dorzinha que piora, que evolui, aquele inchaçozinho que cada vez está maior e que às vezes cresceu muito rápido. Aquela pessoa que na família já tem um histórico da doença. Essas pessoas devem ter um carinho mais próximo, devem ser cuidadas de uma forma mais específica, mais próxima com aquela pessoa, com aquele profissional que elas confiaram na sua saúde. E a partir disso, dessa confiança, dessa relação íntima, a gente consegue pensar, planejar uma forma para prevenção e para que essa pessoa aproveite isso de uma forma muito prazerosa. Porque viajar, gente, é uma das coisas prazerosas da vida. Sair de um ambiente, entrar em um outro ambiente, faz bem para a cabeça, faz bem para o corpo, faz bem para a saúde. E a gente precisa gozar disso bem. Ninguém quer fazer... Com cuidado agora, né, doutor Guilherme? Sem dúvida. E grande parte das pessoas se planejam, investem muito dinheiro, economizam durante anos para tão sonhada viagem, e aí na hora que fazem uma viagem mais longa, chegam no destino com uma outra doença que poderia ser evitável. Então, essa é uma questão de muita importância. Como prevenir, como atuar antes, né? Não remediar. Essa é uma questão que é individual. A resposta é cada pessoa deve ser entendida como única e tratada como única. A grande maioria das pessoas não terá problemas maiores, mas uma minoria muito significativa vai evoluir com complicações, e às vezes complicações pequenas, e que poderiam ter sido evitáveis, né? Eu acho que esse que é um ponto crucial para a gente poder explorar aí. Certo? Muito legal. O pessoal está participando aqui. Quero dar boa noite para Márcia Machado, do Grupo Amor de Mãe BH, que chegou e está aqui comentando. A Márcia viaja bastante, principalmente a trabalho. E ela está falando que as pernas dela ficam gigantes quando ela viaja. E ela faz, né? Agora está um pouco parado, né, Márcia, com a pandemia, mas muita viagem internacional, viagem mais longa. E aí tem que tomar esse cuidado. Mas a Márcia está num regime, assim, pesado, uma mudança de hábito, perdeu 12 quilos. Então ela não vai ter mais esse problema por enquanto. Nessa questão do sobrepeso, né? De influenciar. A Leiva também está falando que teve também uma outra paciente sua que está aqui participando, doutor, falando que você é o médico preferido dela, a Sandra. Um abraço, Sandra. Obrigado, linda. E a Leiva está aqui trabalhando até domingo para prosseguir com o meu tratamento com você, doutor Guilherme, sua paciente também, que está aqui acompanhando desde o início.
Leiva, obrigado. Um beijão para você, viu? Então, assim, esse é o caminho, tá? Ótimo. Márcia que emagreceu e que está mudando o estilo de vida, Isso. é assim que a gente consegue chegar longe. Essa é a forma que você sempre tem que pensar. Viver melhor para viver mais. Sim. Exercitar. Lembre sempre, eu sempre gosto de dizer que o exercício físico ele é uma poupança que você está fazendo para o futuro, uma poupança pessoal. Lembre-se que com 70, 80, 90 anos, você vai precisar levantar da cama, você vai precisar ir no banheiro, você vai precisar pegar, beber alguma coisa, você vai precisar se alimentar. E a gente faz isso com músculos, porque a musculatura que suporta carga, a musculatura que suporta impacto, a musculatura que é o nosso alicerce de um esqueleto. A gente não faz isso com osso, a gente faz isso com Uhum. músculos. E a gente precisa, durante toda a nossa vida, cultivar uma saúde muscular. Não adianta pensar em outras coisas, controlar a pressão, controlar o triglicérides, controlar a diabetes e, ao mesmo tempo, ter uma atrofia muscular. E Uhum. as dores crônicas e até as dores reumatológicas, elas estão cada vez mais associadas à atrofia muscular. Os desgastes osteoarticulares estão totalmente relacionados a longo prazo com a fraqueza muscular. E a circulação, ela tem um papel, nesse momento, auxiliar. Não menos importante, mas em conjunto. A gente precisa ter Sim. boa circulação para alimentar de sangue esses músculos, para retirar o excesso de sangue também desses músculos, não deixar eles acumularem. Então, uma boa circulação, uma boa atividade muscular, uma boa alimentação, um peso adequado é fundamental para o equilíbrio, para a sua saúde sustentada. Essa que é a grande verdade. E esse é o caminho, perder peso, se adequar. A gente está vendo tantas pessoas ganharem peso, você mesmo citou que quase a metade da população está perdendo Exatamente. peso. E a mensagem que eu quero passar, e que é totalmente factível, é possível o extremo contrário. Também é possível isso ser estímulo para você perder peso. É possível Uhum. isso ser estímulo para você mudar a sua vida, para você repensar os seus hábitos, para você viver melhor, para você se sentir bem com você e com todos os outros, né? Ótimo. Super importante. O Alexandre também está aqui participando, eu acredito que é seu seguidor, ele está falando que está percebendo uma diminuição das dores da hérnia de disco com o pedal e a caminhada. É isso, né? A prática da atividade física, né? Se exercitar, sair do sedentarismo. Alexandre, é muito comum, tá? Veja bem, um dos tratamentos de alguns estágios das hérnias de disco, que para quem não sabe, hérnia de disco, existem os discos intervertebrais, ou seja, as vértebras das colunas, existem discos que amortecem o impacto. E esses discos que são recobertos ali por cartilagem, nesses espaços entre as vértebras passam os nervos que saem da medula e vão inervar cada um dos pontos do nosso corpo. E veja que um desgaste, um desvio vai provocar uma compressão errada em um desses pontos, e essa compressão vai levar, às vezes, uma contratura muscular. E essa contratura reacional, muscular reacional, que vai alimentar uma inflamação e aquilo vai virando um caso pior. E qual é um dos principais tratamentos para a maioria dos casos de hérnias de disco leves até moderados? Fisioterapia. Olha, Fisioterapia para a liberação dos músculos lombares, dos músculos da coluna, e que sim, tem uma íntima conexão com os músculos dos membros inferiores. Então, o que você está fazendo, o pedal e a caminhada, nada mais é que uma fisioterapia prazerosa. Você está fortalecendo uma musculatura que antes podia estar contraída, que antes podia estar com algum problema maior, e com isso você alivia suas dores e com isso você melhora. Porque a musculatura também compensa de uma forma, toda essa arquitetura muscular vai compensar, às vezes, um desgaste, um desvio ósseo, tudo isso através da musculatura. Então, você está de parabéns, vai pedalar, vai caminhar, porque você já viu que você vive melhor
melhora essa qualidade de vida. Não corrigiu a sua hérnia de disco, não curou a sua hérnia de disco, mas agora fica algo que você consegue ter uma vida praticamente normal, porque a musculatura reforçada da região que provavelmente estava frágil, ela conseguiu compensar esse desvio, esse erro da arquitetura local provocado através da doença. Entendi? Sim. Ele está aqui comentando, né, que o pai dele também... você vai falar melhor do que eu, doutor Guilherme. Isso, na lombar, com crise, né, de dor toda hora, e que ele não faz atividade física e também tem reumatoide. Então tem essa questão do histórico, né, que você falou, da questão hereditária que influencia. Perfeito. A espondilolistese, existe um grau de desvio, às vezes existe um grau de sobreposição, que vai também levar à compressão da região dos nervos intervertebrais que saem da coluna, e no final as crises são muito comuns, ou seja, uma vértebra desliza sobre a outra, ou uma vértebra entre uma tortuosidade sobre a outra. E sim, o desgaste que isso vai levar, compensatório, vai levar a algum problema reumatológico lá na frente. E as crises são comuns. E se na adultidade, se na juventude, a gente reforça essa musculatura, o risco disso acontecer numa idade mais senil, no envelhecimento, é muito menor. Entendido? Então, realmente esse é o caminho, né? E é também para responder aqui que a Leiva colocou para a gente, que na gravidez ela usou meias da marca Venosan e achou ótimo. Leiva, meia elástica é um dos pilares do tratamento da doença venosa crônica. A meia é remédio. E eu sempre digo isso para todos. Meia é remédio. Meia tem tamanho, meia tem compressão, meia tem material e meia tem hora para ser usada. Então, preenche todos os critérios, mas tem uma grande vantagem. Não tem os efeitos colaterais que teriam remédios, não tem as intolerâncias que teriam remédios, não tem as interações que teriam com outros remédios. Então, a meia elástica é uma coisa muito legal que deve ser prescrita pelo médico especialista. Só ele que sabe se para você o melhor é uma meia de média, de suave ou de alta compressão. Se do seu tipo de doença é uma meia mais elástica, como materiais como renda e microfibra, ou se é uma doença que tem um inchaço maior, que a gente precisa de algo que tem uma elasticidade menor, como algodão, ou se a gente deve usar uma meia inelástica ou dispositivos com velcro. Então, cada pessoa tem sua individualidade. Existem várias marcas muito boas, como Venosan, como Sigvaris, como Med, como Kendo. Todas as marcas são boas. Agora, o melhor é a específica para o seu caso, né? Existe também a máquina Selecta. Então, existem várias boas marcas. Mas para você, qual é o melhor tipo que responde melhor com o seu estágio de doença? A gente só vai saber avaliando, né? Então, isso é muito importante. Além das medidas que a Leiva apontou muito bem. E isso é uma das dificuldades que, às vezes, a gente tem em consultório. Porque, veja bem, meia é uma coisa individual. Não dá para usar a meia da mãe, não dá para usar a meia da tia, a meia da avó. Meia, ela tem uma elasticidade que tem validade. Após 4 meses, de tanto pôr e tirar, ela relaxa. Então, a meia precisa ser trocada com o uso correto, diário, de no mínimo 8 horas por dia. Ela deve ser trocada, essa meia deve ser trocada em média de 4 em 4 meses. Passou de 4 meses, ela vai perder a compressão graduada. Ou seja, ela aperta às vezes mais na panturrilha e menos na coxa, para impulsionar o sangue subir da panturrilha em direção à coxa. Com o tempo, essas compressões ficam iguais. Então, por mais que sinta que a meia ainda está apertando, mas agora ela não está fazendo a função que é a compressão desigual. Comprimir mais embaixo e menos em cima. Outra coisa importante em relação à meia elástica. O melhor tipo de meia para o seu caso tem que ser pensado. A meia para você até debaixo do joelho, uma meia 3/4 é suficiente? Ou nós vamos de uma meia mais alta, 7/8, que vai até na cintura? Ou seria, no seu caso, a meia que vai até no meio da coxa, 7/8?
ou nós precisamos de uma meia cintura baixa, que vai embaixo do umbigo. E para aproveitar o gancho, que a conversa hoje é sobre trombose do viajante, existem meias elásticas específicas, meias antitrombo, que existem meias que são usadas com compressão pneumática durante cirurgias. Quem vai fazer uma cirurgia de longa duração tem um dispositivo pneumático que comprime, que funciona como se fosse a musculatura bombeando. Existe uma meia específica, uma compressão maior para alguns tipos de cirurgia, que a gente chama de meia antitrombo. Existem meias para quem tem trombose em fase aguda. Eu acabei de ter trombose. Qual o melhor tipo de meia que eu devo usar? Hoje existem os dispositivos com velcro, que fazem uma compressão inelástica graduada. E já é possível, inclusive, a pessoa ver qual tipo de compressão é necessária e prescrita. E ela mesma vai graduar e vai colocar, olha, aqui vai ser uma meia na panturrilha ou no tornozelo próximo de 40 milímetros de mercúrio. A própria meia dá esse ajuste fino. Então, existem meias para todos os tipos de casos, inclusive para quem tem trombose. E o benefício dela é fundamental. Não pensem vocês que a doença venosa crônica e não teria, no seu maior alicerce, o uso de meias elásticas, porque ele é um potente ajudante. Meia é alívio, mas meia não trata a doença. Infelizmente, a doença é genética, ela evolui, ela piora e a gente precisa tratar a raiz. Mas um potente ajudante nosso durante o tratamento é a meia elástica. Para aquelas que se sentem mal usando meia, que não aguentam, que às vezes o silicone irrita a pele, gera uma inflamação, gera uma irritação. É mais com o calor agora também, né, doutor Guilherme? Com o calor, para essas pessoas eu digo, existem materiais que se adaptam bem em extremos de temperatura, como a microfibra, que não esquenta muito no calor, nem incomoda muito no frio. Existem várias alternativas para isso. Aquela história daquela meia antiga que abafava só de algodão, não é, tem várias opções. Para pessoa que tem alergia, por exemplo, uma meia de algodão é uma ótima opção, porque senão ela teria alergia, inclusive com a camisa que é feita de algodão. Para pessoa que tem reações, existem meias específicas. Mas tudo faz parte de um arsenal de tratamentos da doença venosa crônica, que tem dentre as suas complicações a trombose, que é comum durante viagens em uma parcela de pessoas. Então é por isso que a gente tem que entender essas particularidades sobre tudo isso. E eu achei muito interessante que a Sandra colocou aqui que a meia dela está guardada há 7 anos. Sabe? Essa não serve mais. Essa aí já virou peça de museu. Tá? Perdeu a validade. Essa tem validade. Meia dura 4 meses usando, tá, gente? Tem que usar a meia. De tanto pôr e tirar. Ela relaxa. E para quem se sente mal, eu não quero usar meia, meia é um alívio temporário. Tratando a doença, ninguém precisa usar meia o resto da vida, desde que trate a doença. A não ser que tenha estágios muito graves, com complicações maiores, que o benefício do uso preventivo da meia elástica é maior, inclusive seria maior o risco de não fazer nada. Então é nessa balança que a gente vê, olha, uma pessoa que tem uma ferida, que tem uma úlcera de difícil cicatrização, que tem varizes volumosas, que tem uma recidiva, é melhor manter essa pessoa usando meia aí pro resto da vida. Agora, eu, por exemplo, uso meias elásticas para exercício físico, polainas, que pegam só do joelho até o tornozelo, e que têm uma ótima aceitação, extremamente confortáveis e servem como preventivos. Eu, cirurgião, que fico muito tempo em pé, que trabalho muito de pé, e me solidarizo com profissões assim também, como, por exemplo, o vigilante, como, por exemplo, o ascensorista, o garçom, ou o vendedor, quem quer que seja, que fica a maior parte do tempo em pé ou assentado, imóvel na mesma posição durante muito tempo, às vezes horas, deve ter uma proteção, uma prevenção. Não espera a doença aparecer para procurar algum auxílio, alguma ajuda, né? Eu acho que isso é fundamental da pessoa sempre pensar na frente. Certo? Com certeza. Doutor Guilherme, antes de encerrar o nosso tempo, porque passa muito rápido, eu queria que você deixasse algumas dicas finais para quem vai viajar nesse final de ano, né? Tá se preparando aí, lembrando, né, gente, todos os cuidados agora com a Covid, né? Os casos, infelizmente, têm aumentado. Então, né, sempre aí evitar aglomeração, né? Manter distanciamento, uso da máscara, álcool em gel, né? Todos esses cuidados aí que a gente já conhece. Quais seriam suas dicas
para quem vai pegar a estrada, vai viajar, vai para casa de algum parente, ou reservou algum local, né, para poder passar o final de ano? Ótimo, muito bem lembrado isso aí. E, assim, não tenha dúvidas. A Sandra perguntou se a Polônia tem prazo de validade. Sim, qualquer tipo de meia, a partir de 4 anos, as fibras se esgarçam, as fibras relaxam a partir de 4 meses e elas devem ser substituídas, tá, Sandra? Agora, dicas. Primeiro, exercite-se. Tenha uma boa musculatura, alimente-se bem, hidrate-se bem. Vai pegar a estrada? A estrada tem mais de 6 horas de duração? Cuidado para viagem prolongada. Ou seja, a cada 2 horas, 2 horas e meia, no máximo 3 horas, faz o intervalo, bebe bastante, hidrate-se bastante, faz um xixi, caminhe, volte, pega a estrada de novo. Ah, mas era uma viagem curta, 1 hora, 2 horas? Não necessita cuidados adicionais. Agora, se já existe doença, se eu já tenho um problema, já trago uma bagagem prévia de doença descompensada, 1 hora, faz também esse cuidado. Avião, exercite-se na própria poltrona. Na própria poltrona, fique em pé. Na própria poltrona, faça exercícios de panturrilha, movimente-se. Na mesma poltrona, movimente-se. E também não esqueça de levantar, de ir lá pegar uma água, de ir no banheiro. Essas coisas são fundamentais. Casos específicos demandam tratamentos específicos. Pessoas que têm doenças, avaliar a necessidade de uma meia elástica, avaliar a necessidade de uma medicação anticoagulante prévia ao voo, né? Então, essa que é a questão que a gente tem que se pensar. Ótimo. Tem uma última pergunta aqui. É um comentário, né, da Leiva, que na consulta ela disse a você que todas as irmãs dela, que são 7, têm varizes e vasinhos. E todas sofrem, né, com dores e autoestima baixa, né? Porque acabam não usando short, saia, e que ela te procurou para poder ajudar a ter mais saúde. Muito legal, né? Obrigada por compartilhar. Perfeito seu comentário. Obrigado por poder colocar isso com a gente. A Lei vai estar respondendo uma das principais perguntas que eu tenho em consultório. Doutor, o que causaram as minhas varizes? Genética. Foi uma herança. Não foi nada que você fez de errado, nada que você comeu, deixou de comer. Não foi isso. Você nasceu com genes, com a tendência ao envelhecimento precoce dessas veias, disfunção das válvulas internas dessas veias. E geneticamente, elas foram ativadas por um gatilho. Algo ativou essas veias. Que pode ser, no caso da mulher, gravidez, uso anticoncepcional, geralmente pode ser também obesidade, tabagismo, sedentarismo. Há pessoas acima de 50 anos, o próprio envelhecimento, porque a doença é genética associada ao envelhecimento. E metade da população acima de 50 anos vai desenvolver a doença. Acima dos 70 anos, 70% da população. Então, veja que é uma herança genética relacionada com o envelhecimento e que não há muito que a gente possa fazer, a não ser controlar. Existem tentativas de frear essa genética, frear essa expressão. E é o que a gente faz hoje em consultório, com técnicas minimamente invasivas, com tratamentos de controle da doença, com todo um preparo para que a pessoa viva bem e que essas complicações ou essas manifestações, essa evolução da doença, se manifeste muito tardiamente. E hoje, com tecnologias como laser em consultório, a gente consegue mudar a evolução dessa doença. Então, isso é muito fantástico. Eu queria agradecer a todo mundo, porque nós estamos chegando no final, só tem um minuto, né? É muito rápido, voa. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar um direct, terei um enorme prazer. Para me achar é fácil, basta digitar Dr. Guilherme Jonas no Instagram, no YouTube, no Google, que me acha com facilidade. Qualquer dúvida, eu terei um enorme prazer em estar escrevendo. Queria te agradecer pessoalmente, Débora, e a todos que estão aqui agora. Foram mais de 70 pessoas que assistiram essa live aqui. Que ótimo! E que bom que você pôde disponibilizar um pouquinho do seu tempo para estar aqui um pouquinho com a gente, levando essa informação de qualidade. Essa informação eu que agradeço. Que não se acha, que não se consegue achar em qualquer lugar. Então, esse é o momento de passar a informação boa. A gente está no mundo de uma desinformação. E hoje a gente consegue levar para as pessoas e evitar que complicações maiores sejam feitas.
Porque só com É verdade. educação, com conhecimento, a gente consegue mudar o mundo, consegue mudar as pessoas. É Com verdade? certeza. Uma informação séria, né? Que a gente pode confiar, né? Numa época de tantas fake news, né? Eu, como jornalista, a gente acaba acompanhando muito isso. Eu adoro viajar, então por isso que eu quis fazer essa live com você. Fui agora para a praia, eu vou passar o final do ano no interior, então vou aproveitar todas as dicas. Um beijo para todo mundo que participou com a gente. E volta lá no IGTV, né, doutor Guilherme? Revê a live desde o início, compartilha, marca seus amigos, familiares. São dicas muito importantes. Exatamente, vai estar gravado no IGTV. Quem puder, deixa o seu, compartilha, clica aqui no coraçãozinho, que ajuda muito a gente a semear essa informação de qualidade para mais pessoas. Né? Um abraço, doutor Guilherme. Até a próxima. Um abraço, tudo de bom. Bom Obrigado, fiquem com descanso. Deus. Tchau, Tchauzinho. gente. Boa noite.